Sua Excelência Deputado Edson Santos, quero cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar aqui os companheiros de mesa, o doutor Oswaldo Pinheiro, ao meu lado esquerdo, representando a Ordem dos Advogados do Brasil, mas eu preferiria que viesse, que o presidente do Conselho Federal estivesse aqui, porque ao passo que eu sei do brilhantismo do doutor Pinheiro, Oswaldo Pinheiro, eu sei que funcionalmente quem deveria estar aqui, se desse peso ao debate, seria o doutor Ofir Cavalcante, que infelizmente não veio. Gostaria de cumprimentar o doutor Celso William Jones e a doutora Giza Guerreira, e cumprimentando a doutora Giza, eu cumprimento todos os movimentos de bacharéis aqui, o Bacharéis em Ação, MNBD e outros mais, e cumprimentar aqui à minha direita o Daniel Liesco. Bem, eu gostaria de dizer aos bacharéis de todo o Brasil e aqueles que estão aqui, que eu estou aqui hoje por causa de vocês. Vocês que fizeram provas, vocês que se submeteram a uma faculdade autorizada a funcionar pelo MEC, vocês que se submeteram às regras do MEC, vocês que foram avaliados por professores, mestres, doutores, alguns juízes, desembargadores, defensores públicos, todos honrados, advogados, homens e mulheres, que aprovaram vocês nas provas que vocês fizeram, funcionários do curso, nas matérias que estudaram. Vocês estão de parabéns, porque vocês certamente foram instruídos e aprovados por alguns desembargadores, promotores, advogados, e infelizmente tem essa estrutura que envolve o MEC, a OAB, esses professores, todos eles brilhantes, essa estrutura muito forte, que disseram que vocês foram aprovados e agora inverte o ônus da prova. Dizem que vocês são despreparados depois de vocês terem sido aprovados. A inversão do ônus da prova no direito é um instituto que é para proteger o menor contra o maior. Mas no caso específico do exame da OAB, vocês cumprem todos os requisitos. Depois vocês vão ter que provar que aqueles professores, advogados, juízes, desembargadores, defensores eram competentes o suficiente para avaliar vocês, ensinar e depois corrigir a prova. Eu não entendo exatamente essa lógica. Eu só fico envergonhado de ter que ver isso no meu país. Isso me envergonha profundamente. Gostaria de dizer para vocês também, para os senhores e senhoras, vocês com muito carinho, que o exame da ordem é uma contradição em si mesmo. Veja, é para que o exame? Para identificar os bons profissionais, a evolução da legislação, da doutrina e da jurisprudência muda a todo instante. No direito, talvez seja a ciência que mais muda o estado da arte por conta dessas mudanças naturais sociológicas. Ora, se a competência e a incompetência são faces da mesma moeda. O tempo pode fazer você uma pessoa competente se você for incompetente hoje, e se você for competente hoje, pode te fazer incompetente amanhã. Porque se você ficar obsoleto, você fica despreparado. Então o tempo, ele pode fazer de alguém incompetente um competente, e de alguém competente um incompetente. Ora, se o exame da OAB tivesse a finalidade de aferir a qualidade dos advogados do Brasil, ele teria que ser periódico, porque a legislação e a doutrina e a jurisprudência mudam a todo instante. Então ele tinha que 5 em 5 anos a carteira perder a validade, todos os advogados têm que pagar. Na segunda fase do exame, o avaliado é avaliado em apenas uma área, ou trabalhista ou penal, e se qualifica em todas. Ora, então a avaliação tinha que ser por área, deputado. Se fez penal, só poderia advogar em penal, não em todas as áreas. Mas o pior do que isso tudo é o seguinte: o advogado é um profissional liberal. Quando alguém tem uma profissão liberal, ninguém é obrigado a contratar aquele profissional liberal. É escolha individual do cidadão. Para o advogado, exige-se essa prova. Já para a escolha do cargo de desembargador pelo 5º Constitucional, que é, veja, o desembargador é um ente do Estado que julga em segunda instância. O cidadão não pode escolher, não quer esse desembargador. E o processo vai para a mão do desembargador pelas regras naturais do Estatuto da Justiça. Aí o que acontece? Para esse desembargador, se a OAB acredita, deputado, que é preciso prova, ela deveria aplicar prova ao nível que é aplicado para juiz de direito e não fazer uma escolha como é feita.
Porque se é necessário prova para avaliar a competência, por quê? Desembargador, pelo 5º Constitucional não é feito prova. Muito bem. Para uma função privada, uma profissão privada faz prova. E para um cargo público de alta relevância, não precisa prova. Uma contradição, realmente, que eu não consigo entender. Eu garanto, e eu já falei isso várias vezes, todos esses papéis que eu estou lendo aqui, só para quem tiver dúvida, tudo fui eu mesmo que escrevi. Eu sei que só teria 20 números. Eu escrevi uma carta de 40 páginas, colocando alguns meus argumentos porque era contra o exame. Escrevi mais alguns artigos. Tudo que está aqui, fui eu mesmo que escrevi. Eu estou lendo meu próprio material para resumir aqui o que eu vou falar, dentro do meu tempo. Bem, uma coisa importante. Dizem que tem muitos advogados. Deputado, eu fiz direito, exatamente no UFRJ, onde tem um cargo, e fui aprovado no exame da OAB, embora eu seja contra, veementemente contra. Eu fiz porque, se dissesse para mim que eu tinha que ficar sem comer um dia inteiro, eu ia ficar também, mesmo se isso fosse uma violência contra os direitos humanos, como é esse exame. O CREA, quando o Brasil esteve em baixa na economia, eu sou engenheiro também, o CREA não cerceou a entrada de engenheiro no mercado, não. Deputado Vicentinho, o CREA deixou o mercado resolver o problema. Quem era competente, quem queria exercer a engenharia, exercia. Quem não queria exercer a engenharia, ia fazer outra coisa. O CREA é um exemplo próprio. CREA está sendo um exemplo de democracia própria. O CREA não pode falar isso. Não posso. Não posso porque são milhares de pessoas que não podem trabalhar. Com todo respeito ao querido Daniel, que disse que o debate precisa prolongar. Não dá, a meu ver, Daniel. Porque tem gente sendo humilhada, gente passando fome, gente passando necessidade. Olha, eu vou dizer algo para vocês aqui que eu talvez não precisasse dizer, para vocês entenderem. Eu vim de família paupérrima, minhas mãos são marcadas por trabalho em obra. Um professor, quando eu resolvi estudar, fazer concurso, falou que eu era um semi-idiota, que eu não ia passar em concurso nenhum. Aí depois eu fiz vários cursos, tal, já adulto, na instituição fui fazer doutorado em economia, na instituição que estabelece a política monetária do país, onde eu sou seguidor de carreira, deram parecer que a minha universidade era mediana. Mediana, a Universidade Federal Fluminense era uma universidade, não era do padrão que a instituição queria. Aí me negaram uma licença para fazer doutorado em economia. Fiz doutorado em economia sem defeito de graduação e mestrado na área. E o que aconteceu? Quando eu estava no final do curso de economia, a professora que analisou o meu exame de qualificação pediu uma reprovação, Daniel, dizendo que eu não tinha proficiência para fazer uma tese de doutorado. Minhas notas eram todas reprovadas de uma matéria. Justiça, critérios, moral da história, para 100 graus de recurso. Para a sorte do Banco Central, minha e da universidade, o meu trabalho foi o único premiado no Prêmio Tesouro Nacional. Minha tese de doutorado. Um prêmio que foi nacional. Minha tese e artigos sobre minha tese foram publicados no Brasil e no exterior. Os colegas do Banco Central que diziam que eu não tinha foco, e eu citei a instituição de propósito, diziam que eu não tinha foco e que minha universidade era fraca, não ganharam o prêmio. Eu sou melhor que eles? Claro que não, eles são muito bons, mas não ganharam o prêmio. Onde é que eu aprendi isso? Se não foi na faculdade, se não fiz nem graduação nem mestrado na área, faço doutorado, eu aprendi aonde? A matéria. Então, esses critérios que fogem-se do debate, fogem-se das luzes, fogem do microfone e vai para a articulação, são coisas que eu me envergonho de pronto. Eu não quero nem saber. Quem não quer vir aqui dar opinião, não tem coragem de defender, precisa falar na sombra. Eu desconfio, seja o que for, ser falado na sombra. Eu também, muito bem. Tinha que estar aqui nesse microfone, como eu estou expondo, alterei uma cirurgia minha para estar aqui, e todos aqui sabem, eu estou falando meu nome próprio, mas eu tenho uma exposição elevada, eu corro riscos de opiniões por conta das minhas posições, mas eu estou disposto, em nome dos bacharéis, em nome dos que sofrem, correr esse risco, porque o meu país é um país democrático. Bem, vou fazer algumas outras colocações. Uma prova, definitivamente, não é a maneira adequada de se avaliar uma competência de um profissional. Não é. Uma prova, o que ela avalia? Eu sou professor universitário também. Ela avalia aquilo que o aluno aprendeu na sala.
Se você for bem treinado, eu não sei quantos concursos públicos que eu passei, já passei em vários. Se você for bem treinado, isso te favorece. Cansei de ver pessoas brilhantes sendo reprovadas em concursos públicos e pessoas de padrão intelectual menor passar. É uma espécie de adestramento. Isso é para atender um requisito constitucional, que eu não estou criticando esse requisito, de que tem que ter um padrão para se entrar no serviço público. Que eu não tenho uma solução de justiça, não tem como falar mal. Então, mas o concurso, a prova em si, não é o instrumento adequado para avaliar competência profissional. Por exemplo, se o ensino de direito é ruim, e eu não posso falar isso, porque eu estaria humilhando os professores que dão aula de direito. Quem tem que cuidar disso é o MEC. No direito, no Código Penal, se eu usar arbitrariamente as próprias razões para me defender, deputado, isso é crime. Então uma instituição não pode invadir a prerrogativa da outra para dizer o seguinte: ah não, o MEC não está funcionando bem, então eu, OAB, vou resolver o problema. Isso é um abuso. Está usurpando a atribuição do MEC. Respeita as instituições democráticas. Uma ofensa ao meu país seja feita por quem for. Eu acredito sim, e eu tenho acompanhado, eu tenho 21 anos de curso acadêmico como aluno. Eu tenho acompanhado, tem havido evolução sim. O MEC tem se esforçado, nos diversos anos, criando mecanismos de controle. Agora que o nosso país tem problemas, tem. Um país de elevada desigualdade, distribuição de renda ruim, injustiça social, diversas deficiências. Mas esses são problemas nossos e nós brasileiros temos que resolver. Vejam vocês, para poder ilustrar o que eu estou falando. A OAB fala: olha, a universidade está ruim, então eu vou aplicar uma prova e vou dizer quem é bom. Tá certo. Imagine os senhores se eu construo uma consultoria Rubens Teixeira. A OAB não avalia, por exemplo, Daniel, se o camarada sabe falar em público. Isso é fundamental para o advogado. Porque se o advogado tiver uma sustentação oral, não falar nada, é uma coisa que apresentar uma peça em branco. Então o que acontece? A OAB não avalia isso. Então eu vou fazer uma consultoria para certificar advogados que sabem falar em público. Então a certificação Rubens Teixeira dirá se o advogado sabe falar em público ou não. A OAB vai deixar de fazer isso? Ela vai dizer que a atribuição fiscais é dela. E por que ela pega do MEC então? Para ser um bom advogado, tem que ter capacidade de agregar. Então, por exemplo, é lógico que cada um vai ter uma especialidade. Cada um vai ter uma especialidade. Eu conheço advogados antigos, experientes, bons advogados, e alguns deles nem passariam, muitos deles não passariam nesse exame e não deixariam de ser bons advogados. Não estou os criticando. Né? Esses bons advogados, alguns não têm influência para falar em público, pede o outro para falar. Por que as pessoas não podem, em um grupo de profissionais, como acontece em qualquer área, contadores, engenheiros, se juntar? Qual é a sua habilidade? Você não é o melhor que escreve, então você é o melhor que fala, então você vai fazer a sustentação oral, você vai para a plenária. Então por que o cara tem que ser completo em tudo? Se na verdade... 5 minutos. Obrigado, deputado. Na verdade, limitações todos têm, e as pessoas vencem as limitações do tema, com bom tempo. Então, temos que ter a sensibilidade de saber que muitos que fazem direito, às vezes só quer a carteira, ele não vai advogar. Uns vão ser servidor público, outros vão trabalhar na administração, mas ele quer ter a carteira, o direito de se formar em alguma coisa, que eu lamento, senhores e senhoras, não se formar em nada depois de 5 anos deve ser muito ruim. Eu não sei como é que é, porque eu passei no 10º período de direito, eu passei na OAB. Aliás, não me deram a carteira, viu? 2007, eu passei a prova até hoje. O senhor sabe o que é que disseram que não me deram a carteira? A OAB do Rio de Janeiro? Disseram que eu era servidor público do Banco Central, como se o estatuto impedisse isso. Tanto que me impede que há servidores do Banco Central formados antes e depois de mim que tem a carteira. Mas esse que vos fala foi julgado em último julgamento. Meu advogado sequer palavra teve dentro do plenário da OAB-RJ. Essa é a democracia. E eu, lógico, abri mão da minha carteira para discutir isso aqui. Pelo amor de Deus, não briguem pela minha carteira, não falem isso para ninguém para me defender. Esqueçam minha carteira. A discussão não é minha, é a deles. Porque eu tenho emprego, eu faço outras atividades e passei no exame. Minha autoestima está bem. Quem precisa é aqueles que estão desempregados, aqueles que precisam trabalhar, que tiveram seus recursos escassos. Eles não podem trabalhar, deputado Vicentinho. Deputado Vicentinho, intelectuais
Aristocratas não vão entender isso, não. Alguns arrumam bons argumentos para dizer que esse exame é constitucional. O ministro, excelentíssimo ministro Luiz Fux, até fez um comentário no voto dele, dizendo que o exame caminhava para a inconstitucionalidade. Lógico que se caminhando para a inconstitucionalidade há 18 anos, já está muito longe da constitucionalidade, já passou por ela. Senhores, os senhores estão vendo que eu estou bastante emocionado, que eu estou exausto com essa minha própria fala. É porque é angustiante. Eu recebo e-mails de pessoas quase se humilhando, me agradecendo e dizendo que tem vergonha de dizer que não passou na prova do OAB. Clemência, eu peço a Vossa Excelência, e de tudo, de uma carta de 40 páginas que eu fiz, porque eu sou contra o exame do OAB. Eu só ouço as pessoas falarem: faculdades caça-níqueis, se existem, onde é que elas estão? Tem que denunciar porque está lesando o cidadão, está pegando dinheiro do cidadão para não se formar nada. Se existe faculdade caça-níqueis, cadê elas? Vamos pegá-las, cadê? Agora! Se eu falo que existe, só existe. Aí só falar também, não existe. Qual a profundidade, gente, da razoabilidade que está se falando? Qual a profundidade? Profissionais bons e ruins existem em qualquer lugar. Que exame é esse que as melhores faculdades do país, os melhores professores do país, não conseguem aprovar quase a sua totalidade? Não existe uma faculdade boa o suficiente nesse país? Aliás, o ensino, a avaliação do ensino público, a autorização e avaliação de qualidade é do poder público para a Constituição. Detalhe, o documento aqui do Conselho Federal do OAB, é o provimento 144, se não estou enganado, 2011, diz que a preparação e a realização do exame de ordem, que deveria ser prerrogativa pública, pode ser terceirizado. Ou seja, já está terceirizado para o OAB, vai ser quarteirizado, porque o OAB está terceirizando. Gente, eu não preciso falar mais nada. Muito obrigado. Desculpe se de alguma maneira eu não fui o melhor que eu poderia ser. Eu sei que eu preciso melhorar. Muito obrigado. Vossa Excelência responde em 3 minutos. Obrigado, Excelência. Deputado Edson Santos, mais uma vez queria cumprimentar os deputados aqui presentes. Bem, resumindo aqui, é efetivamente cerceamento do emprego. É cerceamento do emprego. O mercado, as pessoas contratam, um dos critérios é confiança, e é desempenho. E desempenho, senhores, qual é a nota do seu médico? Qual foi a nota que o seu médico tirou na faculdade? Qual a média do seu médico? Qual a média do seu dentista? O senhor, a senhora sabe? Então, pois é. Então por que tem que ser uma prova avaliando desempenho? É competência. Se até 20 salários mínimos, nem formado em direito precisa para se defender, por que um formado em direito não pode atuar nem até ações de até 20 salários mínimos? O judiciário especial até 20 salários mínimos não precisa nem ser formado em direito para se defender. Por que o bacharel não poderia atuar nessas situações? Para finalizar, se eu tiver com 3 pratos de comida, ver um morrendo do meu lado, é direito de propriedade, esse prato é meu. Eu posso deixá-lo morrer. O direito de propriedade me garante fazer isso. Eu não sou obrigado a dar comida para ele, só que sem moral e sem desejável e repugnante. Se ele passar mal com fome, eu chamo um ouvidor lá, o bombeiro, e salva ele. Mas meu prato de comida eu posso comer os 3 e até passar mal. O exame da OAB, se é justo, é tão justo quanto canibal. Ou seja, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Agradecendo a sua oportunidade. Se o exame da OAB é um mal necessário, não vamos tolerar esse mal necessário. Vamos construir o bem, esse bem sim necessário. Necessário ou desnecessário. Um mal necessário ou desnecessário. Ele é mal pelo vernáculo da língua portuguesa.